Então, primeiramente, boa tarde. Eu vou só dar uma introdução aqui pelo microfone, porque a última aula não foi gravada, né? Foi só os exercícios, então eu vou explicar para quem for assistir online o que está acontecendo. Fica melhor apagado a luz? Acesa? Não. Então, bem, na última aula a gente implementou 7 exercícios, mas tem um deles que o Santanque colocou para vocês acostumarem com recursão, que era o search. E ele não, a gente não vai utilizar ele. Ele foi mais para vocês terem um exercício antes da pedrada, que era o append, né? O append era muito mais difícil. Então eu vou mostrar as soluções esperadas. Quem mandou, e eu já corrigi, eu já tinha mandado as soluções no comentário. Para quem eu não mandei as soluções é porque já tá igual o que eu esperava. Então não preciso. Mas o new era só comparar com a lista vazia. Todo mundo conseguiu chegar nisso? Teve um pessoal que fez conde, eqv, x new, true, false, que é equivalente a fazer if true, true, else false, então não precisava do bloco de conde. Vamos ver se é verdade o que eu tô falando, né, se ele tá funcionando. Se o binder deixar. Tornou false, tornou true. Beleza? O myend, ele na verdade era para ser mais complicado, mas não faria sentido. Então a gente vai mostrar ele, caso só com dois mesmos, x e y. Então o que a gente estava esperando era um conde dentro de um conde mesmo. Então se x for verdadeiro, você olha y, se y for verdadeiro também retorna true. Caso contrário, false. Duas vezes. Então o primeiro retorna false, porque tem um false, o segundo retorna true. Teve gente que se perdeu quando a gente escreveu valor verdadeiro. Valor verdadeiro em schema é tudo que não for falso. Então se não for hashtag F, é valor verdadeiro. Então, no caso, vocês só tinham que de olhar pro. Vocês tinham que de negar a pergunta, né? Tinha que fazer um demorgan na pergunta para fazer sentido. O not, que também segue a mesma coisa. Então, qualquer coisa que fosse verdadeiro, ele vai negar. Então, o false retorna true, o true retorna false. E se eu botasse qualquer outra coisa. Todo mundo está conseguindo ver bem ou... É verdade. Tá dando para enxergar? Então ele retorna false. Boa. Vou. Melhor? Boa. O append, que era o monstro, né? Então, se vocês quiserem ter o tempo de vocês para consumir. Mas a ideia era usar uma recursão no final. Então você fazia. Se for new, você retorna o y, igual estava definido na questão. Se não, você vai colocar o. Você vai reconstruir a lista X. Então você vai fazer cons do primeiro item do X com o resto da lista. Até você acabar ela. E aí você gruda o Y no final. Então a ideia inicial era para ser com duas listas, né? Tinha gente colocando um elemento só e ele bota esse ponto. Pra gente não interessa agora o que esse ponto significa. Mas é isso. Ele funciona para duas listas. O pairs é outro monstro também. Então, se o x ou y for uma lista vazia, ele retorna uma lista vazia, porque ele sempre pega o tamanho do menor. Caso contrário, ele faz a recursão. Aí tem que usar o list, não o cons, né? Eu vi muita gente usando cons. O cons ele ia botar com aquele ponto. E aí o que a gente ia construir hoje não ia dar muito certo. Mas assim, esse é mudar poucas linhas no que a gente vai construir hoje também. Então quem construiu com cons dá pra... Fica até dever de casa aí, depois que acabar a aula. E por fim o ASOC. Então o ASOC, o que ele significa, né? Não, vou falar mais pra frente o que ele significa. Por enquanto só vou mostrar a solução. Então você recebe uma lista de sublistas, né? Com dois termos. E aí você compara se o primeiro elemento é o que você está procurando, se for, você retorna o segundo elemento. Alguém consegue? O que isso daqui significa? O que isso é semelhante a?
É um hash map, mas é um hash map bem mais ineficiente, né? Sem fazer o hash, é. É o que a gente chama de lista de associação. Ele é o hash map antes do hash map existir. O hash map não existia ainda, os caras criaram isso daí. E aí também vai dar resultados. Vamos para entender então por que, que a gente fez isso, né? Na primeira aula eu tinha comentado do Atom, né? A função Atom. Aí eu resolvi implementar ela. A minha implementação original usava só o pair e não o Atom. Só que aí era. Podia ser padronizado e criar uma outra função, então eu resolvi criar ela. Então alguém consegue me dizer. Ah, vamos explicar, né? O que, que é o Atom, né? Porque eu falei na primeira aula e não repeti. Então ela recebe um argumento, um valor qualquer. Ele retorna f se x for uma lista não vazia e true caso contrário. Ou seja, se for uma lista vazia, é um átomo. Importante lembrar isso. Vocês conseguem imaginar mais ou menos como é que é a implementação? Alguém quer chutar? Não tem bobão hoje, felizmente. Não, não do MyNew. É o note do MyNew. Boa. É o note do pair, na verdade. Porque o note do MyNew vai retornar true para qualquer coisa que não seja lista vazia, né? Você quer fazer o contrário, você quer retornar true para qualquer coisa que não seja uma lista. E lembrando, lista vazia não é lista. Eu sei que isso confunde, mas vai fazer sentido. Então é. Eu tô acelerando um pouco porque. Primeiro que eu tô ansioso para mostrar o que eu quero chegar, porque eu acho. Já falei na última aula, eu vou falar de novo, é a coisa mais bonita que existe. Se você procurar no DuckDuckGo, quem usa o DuckDuckGo aí, procurar The Most Beautiful Program Ever Written, vai aparecer o que eu vou mostrar hoje. Na IA, né? No resumo da IA. Não sei se vai aparecer no primeiro link, mas no resumo da IA vai falar. Mas não procura não, senão vai perder a graça. Depois a gente vê. Então vamos começar definindo uma função que a gente vai chamar de apply. O que a apply faz? Vai receber uma função, uma lista de argumentos, vai aplicar essa função nessa lista de argumentos. Então ele vai ser semelhante a você fazer f de args, só que você vai fazer apply de f de args. Para definir essa função, a gente tem que ter o contexto de todas as funções que a gente tem. Como é que ele vai saber o que tem, né? O que existe? Vamos supor que não existe memória aqui, tá? A gente tá como os antigos, como os astecas faziam, não tem memória nesse computador. A gente tá. Então a gente vai ter que falar para a função de apply cada uma das funções que a gente quer e como que ela é aplicada, né? Então, basicamente, ela recebe uma função e ela vai verificar essa função é um átomo. Se for um átomo, ela vai buscar nas funções primitivas que eu passei. Né? Então é um car? Se for um car, ele vai interpretar o car. Se o fn é um car, você está recebendo uma lista de argumentos que você vai aplicar. Então você vai aplicar car de L. Faz sentido? Ao invés de você aplicar só car. Ah, bom, eu vou tentar dar um exemplo então com essa função incompleta. Cadê? Como é que cria uma nova célula, mano? No canto superior de esquerda, direito ali, Ah, dentro da própria célula. então é que não tá aparecendo pra mim. No computador, tá aparecendo lá? Não, não tá. Eu acho que é por causa do zoom. Ah, se eu fizer Shift mais, será que cria? Aperta Ctrl 0 que aí ele sai. Tá? Ctrl 0? Aí, ó. Ah, boa. Valeu. Ctrl mais. Boa. Então eu vou passar uma das funções que a gente tem que existe, né? My apply. O átomo K, não a função K, né? 1, 2, 3. Ah, boa, é verdade. Putz, você vai ter que rodar. Vai precisar porque ele não vai saber o átomo, né? Tudo bem. Rodar um monte de coisa. Tem que isso daqui já tá rodado. Ah, não tá, né? Ele perdeu. Tudo bem. Não era isso que eu queria fazer. Não sei o que é isso. E o átomo. Quando chegar no átomo, dá pra rodar isso e isso.
Tô pensando agora. Ah, foda do Binder é isso, dele perder as definições anteriores. Mas eu acho que na verdade ele tá falhando é no. Ah, é? Sabe como é que é? Ah, nesse menu? Run. Acho que em cima ali, ó. Ah, boa, boa, boa. Run all above selected cells. Boa. Nice. Isso é bom. Acho que esse daí está selecionado. É, vamos ver. Run all above. Ah, run all above and all above. É a segunda opção. Aí, agora. É, só que aí ele foi lá pro final também. Aí beleza. Tá rodando, eu acho. Tá falando que tá rodando. Eu tô achando que eu mantive a implementação antiga. Tô achando que eu mantive a implementação antiga no que eu mandei. Deixa eu ver se esse car vai fazer sentido. É que esse carro não vai dar certo isso. Porque eu já tô passando o FN, né? Se ele quiser rodar também. Tá rodando, aparentemente. É ela. Teria que ser uma lista de listas de argumentos, tá? Ah, não, é verdade. Não, não tá errado não, tá certo. Lembrei. É porque é uma lista de argumentos, né? O K recebe uma lista. Então tem que passar uma lista dentro da lista, né? Tá certo. Me desesperei à toa. Tá certo. É uma lista de listas de argumentos. Ah, por que ele tá passando o símbolo K? Ele tá tirando o valor de outra? Do apply lá de baixo, será? Eu acho que ele tá evaluando lá de baixo, professor. Lá do final. Ele tá evaluando lá de baixo, lá do final. Ele não tá tirando o valor da. Não, o Bilu. Eu não sei inglês, galera, foi mal. Tô- daqui 3 anos não vai, não vai funcionar. Enquanto isso, eu vou explicando. A gente tá passando o símbolo K e não a função K, porque a gente quer exatamente que ele interprete, né? Se fosse uma função, dá certo com função, a gente teria que mudar um pouco do que está acontecendo. Não, mas eu acho que não é para dar contexto. Até chegar. Entendeu o que você está tentando Ah, fazer? boa, é verdade. Clica em alguém. O que o Alisson está tentando fazer? Aê, deu certo, retornou um, boa. O K. O que o Alisson está tentando fazer? Não uma string. Ele não está entendendo o que você está tentando É. fazer. Isso não é uma string. Isso é um símbolo. Acho que o pessoal não. Não entendeu. Vamos voltar na definição da função um pouco mais para cima aqui, Alguém ó. lá, alguém que quer saber o que o Alisson está fazendo? Ao que ela retorna aqui, ó. Importante entender o que ela retorna. Fica assim, lembra, pessoal? Parece aquela parte que eu estava falando de compiladores, ele vai, como se ele fosse passar, por exemplo, a função que ele quer aplicar e está passando o conjunto de valores onde a gente vai aplicar essa função, né? Boa! Né? Exatamente. Então, desce lá, olha. Boa. É só porque eu estou achando que eu estou olhando, eu estou achando que o pessoal estava meio sem entender o que você está tentando fazer. Ó, Vou mostrar aqui é o mesmo resultado. você está entendendo que ele quer criar uma função. Ele vai literalmente, aqui ele não está chamando a função, tá vendo? Ele vai literalmente escrever o nome da função que ele quer executar, certo? E ele está literalmente dizendo aqui
verdade, isso aqui, por que tem dois parênteses? Vamos ver quem sabe por que tem dois Vou, parênteses. eu vou mostrar um outro exemplo com cons, então, para... Por que tem dois parênteses? Pode passar vários parênteses. Vários bichos. Então, a questão é o seguinte. Aqui é a função que ele vai passar e aqui são os argumentos. Boa. Ele passa a função e passa os argumentos. Certo? Ele passa a função e passa os argumentos. O que está dentro é o argumento, é importante lembrar isso. É uma lista de argumentos, né? É isso. Ele passa a função e passa A lista 1, 2, 3 é um argumento. Se o argumento que ele fosse passar, talvez fosse melhor você ter começado mostrando que uma função que fosse um argumento simples, né? Então eu botei o cons aqui embaixo, que facilita. Eu botei. Então, ó, a função e dois argumentos. Tá vendo? Dois argumentos. Tá? Olha lá, mesmo se o binder quiser. É melhor. É o mesmo resultado. Tem um cons. Vai antes. Pega aquela. O EQV? EQV. EQV, boa. Boa. Vamos lá. Acho que o EQV é melhor. EQV, se eu souber descrever, facilita. Vocês querem comparar o quê com o quê? O 3 com o quê? Com 1? 3 com 1. Ah! Ele perde o contexto muito rápido, o binder. Não, isso daí é outro. É porque isso daí é eu mostrando. Mas ele sempre desce quando eu tô... Ele tá perdendo o contexto? Ele perde o contexto muito rápido. Mas vai rodar. Acho que se eu apago... Eu acho que eu quero do guia. Não, o Júpiter. Porque o Júpiter, o curso apaga, ele não perde o contexto. Entendi. Mesmo, é porque... Acho que vai... Aê, tá rodando. O EQV, como esperado, retornou... Agora dá para entender. Começa com a mais fácil. O que é EQV aqui? Ela está dizendo, eu quero que você aplique a função equivalente aqui. Os argumentos, você passa uma lista de argumentos. Certo? Você vai passar uma lista de argumentos. Você sobe um pouquinho para Claro. ver a aplicação. Para ver a função. A gente tem esse aqui? Não tem. O que é? Não, eu tô definindo no novo, Porque Mas a gente... Bem, legal, a gente conseguiu tratar com todas as funções que a gente conhece até o momento. A gente contou o primeiro problema, que acontece com uma função que a gente não conhece. A gente tem que aprender a usar ela. Mas explica aí. Agora que eles entenderam, todo mundo entendeu o que ele faz? Entendeu o que ele faz? Ele recebe um símbolo, ele procura na lista de símbolos se ele conhece como trabalha esse símbolo. É como se fosse função, definição da função. É como se fosse, não, é literalmente isso. Função, definição da função. Função, definição da função. Só que um dos problemas que a gente tem é como que a gente lida com funções que a gente não são as primitivas, funções que a gente cria. Como que a gente lida... o label. A gente tem o define no scheme. Só que o define ele lida com memória, que nem eu tô falando que a gente não tem memória. Como é que a gente faz função recursiva sem memória? Aí tem o label, que ele vai te permitir dar um nome, uma função lambda, e vai aplicar logo embaixo essa função lambda. Então ele não funciona como define, que você define e pode aplicar em qualquer momento. Quando eu mostrar o label funcionando, vai fazer sentido. Quando eu mostrar o label funcionando junto com o apply, vai fazer mais sentido ainda. Mas pensa que é um lambda com nome. Pega o equivalente. Eu não sei se todo mundo entendeu como o equivalente ali. Verdade. Todo mundo entendeu? Por que ele teve que usar cara? Vamos ver se você entendeu. Por que ele teve que usar cara? como a gente passou uma lista, ele precisava conseguir extrair os elementos da lista, né? Boa. Por isso que ele teve que usar. Todo mundo estava com esse entendimento? Vai fazer mais sentido. Eu acho que a gente pode ir passando. Não, Vai, tá... Primeiro ele teve que usar CAR. Vai lá. Boa, vai lá. Vai lá. Como assim? O que é K? Esse primeiro. O que é CAR? E o segundo é Kadar. Então, quando você pega, Sei lá. Quando você pega
Isso. Lista primeiro para pegar a lista, 1, 2, 3, e depois você aplica de novo para Tá? Que é a função que você quer. Mas eu não entendi muito bem por que você não passou só a parênteses 1, 2, 3 para Porque é a lista de argumentos. O K, ele recebe como argumento uma lista. Sim, mas aí. Ele não recebe 3 valores como argumento, ele recebe um valor que é uma lista. Sim, mas aí por que você passou então uma lista como sendo elemento de outra lista? Em vez de Porque, passar uma única lista. porque uma única lista vai ser uma lista com argumentos 1, 2, 3. E eu não quero uma lista com argumentos 1, 2, 3. Aí não ia funcionar. Eu quero o argumento que é a lista 1, 2, 3. Tá. Mas Sentido? aí daria certo? Aí a Não. gente só ia ter que tirar um ar ali do car ou não? Não. Não? Não, se você tirar o A do car dá certo, só que aí vai dar errado no futuro para qualquer função que você for definir usando o car, né? Ah, tá. Porque é uma função que se você for definir usando o car vai usar o que você espera, né? Vai caminhando. Então, os 3 problemas são isso, né? Como que a gente lida com uma função genérica? Como que a gente lida com label e com lambda? Eu não lembro a ordem, mas eu acho que o primeiro que a gente resolve é o... na verdade, a ordem aqui não importa, a ordem é pro próximo. A gente precisa de uma função... A gente tem uma função que lida com funções, né? Ela recebe uma função, procura a função na lista de função e aplica. Agora a gente precisa de uma função que vai lidar com qualquer expressão S. Expressão S é esse conjunto de parênteses aí, né? Que nem eu tinha falado na primeira aula. Então, é mais difícil de conceber uma expressão que lida com qualquer expressão S. E é por isso que a gente primeiro cria uma função que vai lidar com o que a gente já sabe que existe. Vai fazer sentido. Podem deixar o cérebro de vocês se derretendo que eu vou... Como o William Byrd fala, ele é o criador de uma linguagem chamada Minikernel, ele conheceu isso há 15 anos atrás, ele olha isso todo dia, ele não entende completo ainda. Então não fiquem tristes se vocês não entenderem completo. Só que vocês entendem o que significa, o que se implica. Você entender as implicações e não entender a implementação é muito mais importante. Então o primeiro problema é como que a gente aplica o apply se a gente não conhece a função que a gente está aplicando, né? A gente não tem memória, a gente vai ter que simular uma memória. Com base nas funções que a gente criou anteriormente, como é que a gente vai fazer para simular uma memória? Consegue ter a... Lembra, a gente tem o hash map falso e a gente tem como criar o hash map falso. A lista de associação. Mas aí você fala, criar uma memória para, por exemplo, Para os símbolos. então a gente poderia, sei lá, atribuir um ID, sei lá, 1, 2, 3. Precisa de pensar no ID, não. O ID já é computação muito avançada. A gente está falando da computação quando nem tinha computador ainda. Porque, por exemplo, só esse cara conseguir recuperar, né? Mas isso é muito avançado para a época, cara. Você tem que pensar no burro. Seja burro. Não seja inteligente. Se você for inteligente, você vai errar. Vamos lá. A gente tem que acrescentar uma terceira variável no apply, que vai ser a lista de associações. Para os íntimos, o nome disso é a list. Se você faz uma list plana, ou seja, A, B, C, D, A significa B, C significa D, ao invés de ser conjunto de listas, uma lista com A, B, uma lista com C, D, chama plist. Porque foi para quando o pessoal foi inventar de tentar paralelizar a list antes de ter o hash map, né? Depois que fizeram o hash map, aí tudo perdeu sentido, aí todo mundo só usa o hash map. Mas é isso, é uma lista no formato key value, key value, key value. Então vamos, né? Como eu falei, ela lembra a função myPairs e o myAssoc que procura o termo nos pairs. Então vamos acrescentar uma lista, a gente tem que mudar a definição, que ela vai substituir todo símbolo que aparecer livremente em L. Não importa o livremente, todo símbolo que aparecer em L, o livremente vai importar mais para o futuro. Pelo equivalente A. Ou seja, apareceu X em L, ele vai fazer um myAssoc em A, procurar o significado de X em A, substituir. Então, naquele exemplo de cima, onde a gente tem 1, é porque o símbolo 1 significa 1. É como se ele olhasse na tabela 1 igual a 1. É claro que ele não faz isso porque o computador já deu pra gente. Se a gente for continuar,
a gente consegue desbloquear a implementação do label. O que o label faz, né? Que nem eu falei. Você vai aplicar. Depois que eu mostrar como que o label é escrito, né? Mais fácil. Mas no geral o label ele vai ser. Tem que ser Ctrl 0, né? Pra ele. Não sei porque que ele resolveu só assumir. Boa. Então, se eu faço my apply label, isso é legal apresentar uma função recursiva, né? Vamos ver uma função recursiva legal de cabeça. Fibonacci, né? Fatorial, né? Fatorial é melhor. Fatorial. O que o fatorial faz? Ele vai receber x conde eqv x0 retorna 1, né? Senão dá errado. Else ele vai fazer x. Isso vai dar errado. Deixa quieto isso daqui por um ponto. Quando eu for construindo as outras funções vai fazer sentido. Por que o que eu estava falando ia dar errado? Porque ele não conhece o símbolo else. Eu teria que passar esse símbolo para a lista de associação. Ele não conhece o símbolo vezes também, multiplicação. Ele não conhece essas coisas. A gente tá construindo do zero tudo isso. Então a gente tem que ensinar para ele como interpretar essas coisas. Mas no geral, a ideia é, como vocês viram, o KDDR vai extrair o nome da função. Eu posso mostrar a sintaxe, né, do label, né? Porque o label é uma coisa nova. Mas ele é a mesma sintaxe do que o define com lambda, né? Então seria label, nome, lambda, args, cor. Então esse é o sintaxe do label, né? Então o que a gente quer fazer? A gente quer associar o nome ao lambda na lista de associações, ou seja, o KDR extrai o nome, o KDDR extrai o lambda. E a gente quer aplicar esse lambda no próximo argumento. Porque o define, ele precisa de atualizar a memória, né? Ele precisa ter acesso à memória. Por exemplo, como é que a gente faria para o define? Que eu falei, o label ele já aplica a função nos argumentos assim que ele define. O define não, o define ele salva na memória e só aplica no futuro. E aí você pode. Aqui a gente está falando uma função one shot, né? Para você poder fazer recursão. A verdade é que não precisa, porque tem um negócio chamado combinador Y do cálculo lambda, mas o label facilita do que usar o combinador Y. Mas é isso. Agora, eu preparei uma breve explicação, né? Mas aí, o que faz? Quando você está implementando essa MyApply, primeiro você passa aquele conte, e aí se não for nenhuma dessas funções padrões que a gente conhece, esse else. A gente vai descobrir agora como é que esse else faz. A gente não tem capacidade ainda de implementar esse else, porque a gente não sabe lidar com listas genéricas, com sexes genéricas. A gente só sabe lidar com o que a gente conhece. Beleza? A gente vai adquirir a habilidade de lidar com coisas genéricas agora, porque a gente tem a lista de associação. Então é a explicação, né? Mas foi a mesma explicação que eu acabei de dar. Acho que não vale a pena repetir. Aí agora a gente precisa, né? A função lambda. Ela precisa de entender o que ela vai fazer para você usar ela. Se ela não sabe o que ela vai fazer, então a gente precisa de trabalhar na lista que o lambda gerar. Lambda pode fazer um mais, um dois, ele pode fazer um mais, um mais, um mais, um mais, um mais, um mais, um mais ad infinito, ele pode fazer uma recursão. Então, se o lambda não sabe o que ele faz, como é que a gente vai usar essa função, né? Então, a gente vai agora definir a função genérica. Então, como básico, a gente já definiu o apply. Eu quero que vocês já percebam uma coisa interessante aqui. A gente implementou o apply para implementar o eval. Só que a gente está implementando o eval para implementar o apply. Então, a gente já está falando de uma recursão aqui. O apply chama o eval vai chamar o apply.
Vou mostrar. Eu juro que vai tudo fazer sentido. Já deixei assim. Vamos lá. O eval. Se for um átomo, ele vai procurar esse átomo na lista de associação e retornar o valor dele. Se não for um átomo, ou seja, vai ser uma lista, ele vai tentar trabalhar nessa lista. Se o primeiro elemento dessa lista for um átomo, então ele vai procurar se ele é um coach, porque coach X vai retornar X, ou seja, se o car do E for coach, né? Deixa eu mostrar. Coach você escreve assim, né? Coach X, né? Então ele vai procurar. O car é coach. Se o car for coach, então devolve o X. CDR. Se for conde, conde é complicado, né? Conde ele avalia argumento por argumento. Então vamos deixar o conde para depois. E se for qualquer outra função, a gente também não sabe. É isso que a gente está tentando desenvolver. Por fim, se for qualquer outra função, se for qualquer outra coisa que não seja só a aplicação direta de uma função, a gente também não sabe. Se você tem uma lista de listas, ele vai... Se o primeiro elemento for uma lista, ele vai se perder um pouco. Mas vamos por partes. Como que a gente vai lidar com o conde? É mais simples do que parece. A gente já tem o conde. Então a gente só tem que saber interpretar ele. O conde, como é que ele faz? Se o primeiro argumento for verdade, ele retorna o segundo argumento. Caso contrário, ele passa o conde para o próximo. Vocês lembram da sintaxe do conde? Para ver se isso daqui faz sentido? E ver, por exemplo, 1, 2, T. Hashtag falso. Hashtag falso não vai dar nada, né? Aqui ver. 1, hashtag oi. Né? Então ele vai retornar o que aqui? Eu já rodei, né? Ele retorna oi, né? Que 1 igual a 1, mas 1 não é igual a 2. Então é isso, ele procura, ele pega o primeiro argumento, car. Se o car for verdadeiro, no caso o primeiro argumento car é tudo, né? Se o eqv 1, 2 for verdadeiro, então ele calcula o segundo. Se não, ele faz uma recursão, ele se chama de novo. Se o primeiro argumento for verdadeiro, ele retorna. Então o conde é simples, porque a gente já tem o conde na nossa linguagem, né? A gente só tem que saber lidar com ele. Isso daqui é uma coisa que eu quero que vocês percebam. O que o conde recebe, que vocês não tinham percebido ainda, é que ele recebe uma lista de associação. Ele vai associar um valor que pode ser verdadeiro ou falso com a resposta. Então, isso daqui é o primeiro valor, isso é o segundo. Então a gente fez uma função que, na verdade, ela é genérica o suficiente para percorrer qualquer lista de associação a partir do momento que a gente define o que a gente quer, o que significa ser verdadeiro, né? Então, o conde podia ser igual, né, no caso. Contextos mais complexos é a mesma coisa que a gente criar o eval para uma lista. Que também parece ser complicado, mas na verdade vocês podem ver com uma função de 4 linhas. Todas as funções que a gente está fazendo até agora, vocês veem que são funções complexas, mas muito pequenas. Porque é essa a beleza do negócio. É isso. Por que a gente faz um cenário, o menor cenário possível e consegue fazer coisas tão grandes, né? Então o que ele faz? Se a lista que ele recebe for nil, então ele retorna nil. Caso contrário, você tira o valor do... Você tira o valor, não. Você associa o primeiro elemento da lista com a... Você associa o valor do primeiro elemento da lista com a lista de associações, né, a memória que a gente está simulando, com o resto da recursão. Ele está olhando uma árvore. É bem difícil de visualizar, né? Mas é como se a gente tivesse uma árvore de argumentos mesmo, que podem ter K. Então, isso daqui é o K, isso daqui é o CDR, né? E aí esse CDR pode ser tão grande quanto vocês queiram, e ele vai ter que ir percorrendo até acabar. Na segunda rodada, ele vai... Isso daqui vai ser o K, isso daqui vai ser o CDR. Na terceira rodada, ele faz um BFS, né?
Então ele olha primeiro assim, né? Depois ele retorna e olha assim. É isso, basicamente o que a gente está fazendo é, independente da lista, se o significado dessa lista está no nosso eval, né? Ou se ele tá no eval, a gente pega o significado dele e a gente tem que pegar o resto do contexto dele também. Sei que tá queimando o cérebro de todo mundo, mas vai. Que não falei, é mais interessante pro que a gente quer seguir na disciplina, vocês entenderem as implicações do que a gente vai implementar hoje do que como funciona. Se vocês não estiverem entendendo como funciona, vocês tiram, pegam uma foto disso daí, fica lendo isso daí antes de dormir até entender. Então, certo, agora a gente tem tudo que a gente pode para implementar o MyEval. Se for o Conde, o eval do Conde. Se for qualquer outra coisa, que a gente não sabe, então a gente vai aplicar o primeiro elemento ao resto da lista. Se for qualquer outra coisa, não, né? Se o primeiro elemento não é um átomo, a gente sabe que é a chamada de uma chamada de função dentro da chamada de uma função, né? E se for um átomo que não for coach ou conde, aí entra o apply de novo. Aí a gente tem que recorrer à nossa função primitiva. Não é coach, não é conde, então ela tem que estar definida no nosso apply. Se não tiver definido no nosso apply, que é o caso do else e do apply, aí agora que a gente fez o eval, a gente pode descobrir como que a gente termina esse caso aqui, que é o else do apply. Que é bem simples, né? Qualquer outra função, você pega o contexto dessa função na lista de associação. Esse MyEval FNA é o mesmo que rodar o MyAssoc. Porque o MyEval, quando ele encontra um símbolo, ele roda o MyAssoc. Então a gente só está usando o MyEval aqui porque para manter as abstrações que a gente já construiu, né? E o último caso é o lambda, que é mais complicado, né? Então você vai ter que pegar o corpo do lambda que você quer aplicar. Então, porque é lambda x corpo. Você só está interessado pelo corpo. Só que aí você tem que substituir os argumentos que o lambda está recebendo, né? Porque o lambda ele é construído assim, né? No caso, lambda x mais x2, né? Ah, peraí. Ah. Aqui fecha. E aqui abre. Né? Então o que a gente quer, né? A gente quer o corpo, lambda, aplicado ao associação. Só que a gente tem que procurar, porque aqui eu passei 2, mas podia ser qualquer coisa, podia ser um z. Então a gente tem que dar o significado disso no contexto. Por quê? A gente vai substituir o x, né? Aqui, olha só, a gente tá pegando o KDR do Fn. O que é o KDR do Fn? X. Então a gente tá pegando x, somando a lista de argumentos que ele está recebendo, 2, ou seja, myPairs x2, ele gera uma lista de associação com x e 2. Se fosse xy, o que esse myPairs ia fazer? Xy, 3, e aqui fosse xy. MyPairs vai associar x com 2, y com 3. Isso daqui. Só que a gente tem que manter o contexto que a gente já tem. Então a gente faz o append. Por que o append? Por que não cons? Porque os antigos decidiram que é assim, lembra? Ninguém estava se preocupando em ser rápido na época. Faz muito mais sentido ser cons, né? Faz muito mais sentido você procurar o que você acabou de definir primeiro do que procurar o que você definiu há muito tempo atrás. Mas agora vem a parte que é a beleza de... A gente acabou de fazer o paper do McCarthy. O primeiro paper que eu falei, que tinha o programa Lisp escrito em Lisp, é isso. São essas pequenas funções que a gente implementou. A gente acabou de criar um interpretador Lisp. Um interpretador Lisp bem primitivo. É porque, por exemplo, essa parte mais de fora eu consigo entender. E aí a gente pega lá, a gente mastiga o input que a gente passou e tudo. No entanto, meio que por baixo dos panos a gente está usando as funções já implementadas. Sim. E aí como é que fica essa parte então? Então, né, por que elas são chamadas de primitivas? As primitivas são as que a gente está usando.
É. Porque você assume que elas existem. Elas já estão na memória do computador que você está usando. Por isso que elas são primitivas. Toda linguagem, quando você vai criar uma linguagem, a primeira coisa que você faz é definir os primitivos dessa linguagem. Só que a gente vai ver nessa aula ainda, eu vou mostrar, que a gente tem 5 primitivos, né? O K, CDR, o cons, o label, o lambda, o eqv, na verdade, e o cond, então a gente tem 7, né? A gente precisa de um. Qual o único primitivo que a gente precisa? Lembrando da primeira aula. Essa daqui eu quero que alguém me responda, mano. Que essa é. Não. Se você faz card, você chega no quê? Eu preciso de um primitivo só. Qual que é o nome da primeira aula que eu dei? Qual que é o nome do cálculo? Se você tem um lambda, sabe definir função. Se você sabe definir função, você não precisa de número. Quem precisa de número? Você define número com base em função. O 2, ele é a aplicação da função nela mesma, 2 vezes. O 3 é a aplicação da função nela mesma 3 vezes. Não precisa. Precisa de mais nada do que o lambda. O lambda ele é capaz de definir tudo. O lambda, um simples lambda é Turing completo. Tudo que o Turing escreveu lá com aqueles grafos feios que vocês tiveram que ver na aula do Santanquê, é simplesmente um lambda. Um símbolo. Um pequeno símbolo. É tudo que o Turing trabalhou na vida dele toda. E aí, por fim, para a gente não ter que ficar passando no contexto, já que a gente vai tirar o valor da função, dado qualquer contexto, a gente só cria o eval coach, que ele é equivalente a rodar. Bem, vamos ver funcionando, né? Porque, que não eu falei, a implementação não importa tanto. Não quero que vocês pensem nisso. Vocês podem olhar a implementação depois. É muito mais legal ver funcionando. Ah, ele manteve a resposta. Porque eu. Ah, que tristeza. Mas beleza, olha lá. O eval coach que vai comparar. Eu vou ter que tirar o valor de tudo de novo, né? Então, como é que tá a vida de vocês? Como tá todo mundo bem? E aí também uma coisa que eles se chamam de interpretador. É um Qual a interpretador. diferença de interpretador para calculador? Seria Toda a diferença. Mas, tipo, essa parte você meio que consumindo o programa, né? Meio que, ao mesmo tempo que você consome, você já vai fazendo? Tem alguma coisa a ver com isso? Tem, mas a principal parte é que a gente não está preocupado em transformar em código de máquina nesse interpretador. A gente está usando os primitivos da linguagem que já são código de máquina. Já estão implementados. O interpretador, o que ele está fazendo é percorrer o que a gente chama de árvore de sintaxe abstrata. Ele percorre essa árvore e te dá o resultado do programa. Mas não faz sentido entrar no mérito disso agora. Eu não sei se ele está rodando. Podia ter deixado. Acho que ele vai. Caramba, sério mesmo? Quando eu rodei na minha máquina, funcionou. Ele não deixa problema não, né? Vamos ver. Aqui vai ter os exemplos que eu falei que são mais complexos, e aí vai dar para entender. Depois, se vocês quiserem botar uns prints no meio dessa função assim para ver ela percorrendo, é uma coisa bem bonita de ver assim. Você vai vendo como é que ela vai diminuindo as coisas e as formas que as listas vão gerando. Tá usando a memória, então tá indo. A gente tem 2 GB, ele tá usando 110 MB, acho que tá tranquilo. Ele podia ter. Peraí. Só que ele não marca o que ele tá fazendo. Ele tá aqui. Boa. Tá chegando. Tá caminhando a pequenos passos curtos. Aê! Chegou aqui? Boa! Eu dou. Vamos ver se ele não vai perder o contexto agora, né? Aê, o cons. Lembra, o cons ele vai receber um elemento e uma lista, outro elemento, né? A, B, C, né? Ele vai grudar o A no começo da lista BC, fazer ABC. Você faz um lambda. Um lambda complexo aqui, né?
Ele vai receber um conde, ele vai ver se é uma lista vazia, se for, ele retorna falso. Ah, por que que tem que usar o símbolo aqui, né? Isso aqui é uma boa pergunta, né? Por que que a gente tá usando símbolo dentro de símbolo, coach dentro de coach? É bem feio. É o nome da função, não tô brincando. Mas é porque se a gente usa a hashtag T, ele vai procurar na lista de associação o que é o hashtag T. E ele vai falar, o hashtag T não está definido aqui. Então você passa o símbolo hashtag T. Porque aí o símbolo hashtag T, o valor do símbolo é hashtag T. Números e símbolos, o valor do símbolo, números e booleanos, o valor do símbolo é o próprio booleano. Por isso que ele dá certo, por isso que ele sabe o que 5, 1, 2, 3 significa, sem o contexto, o seu valor. Então aquela função search que o Santa Cruz tinha falado para vocês fazerem, o nosso interpretador já é capaz de interpretar. A verdade é, e agora entra a parte legal, é que o nosso interpretador é capaz de construir a si mesmo. E você pode construir um interpretador dentro de si mesmo diversas vezes. Você pode fazer um interpretador dentro de si mesmo que é capaz de modificar o interpretador que está acima dele. Se chama pirâmide de interpretadores. E aí, quando você vai mexendo com isso, seu cérebro vai derretendo, e aí você desiste, e aí você volta para o mundo real. Mas é legal, eu juro que é legal. Chama interpretadores metacirculares. Quem no Python, o Python não é um interpretador metacircular, mas às vezes quando você tem um throw no Python, você vê que ele aparece um umzinho do lado. 1, 2, 3. Não? O Python não faz isso? Então eu tô viajando. O Gaio faz, eu jurava que o Python fazia também. Mas aqui, o que significa é que ele está gerando um outro interpretador com o contexto do interpretador anterior para você continuar trabalhando. Porque o interpretador anterior teve uma exception, ele teve um erro não resolvido. Então o que você faz para... Eu não quero resolver a exception, eu sou interpretador, não sou compilador. O compilador resolve, eu sou interpretador. Você dá um novo interpretador para a pessoa que mantém o contexto anterior. Mas é legal, beleza, a gente conseguiu trabalhar com o eval coach, mas vamos tentar manipular o ambiente também, né? E aí fica mais legal, porque a gente pode usar só o MyEval para manipular o ambiente. O que o MyEval vai fazer, né? Foi foda que ele já tem a resposta aqui. Mas o MyEval, dado um símbolo único, ele vai procurar esse símbolo na lista de argumentos, né? Então vocês podem ver que eu passei x e o retorno dele é 2, porque o MyEval de x2 é o is. Se eu dou o conde, que ele pergunta se x é um átomo ou um símbolo que não existe, o não existe, olha só que engraçado, sou bem criativo no nome, né? Retorna um pé. Vocês vão ver que o que ele retorna é átomo, porque o x é um átomo, né? Mais coisas legais. F. A gente só passa a aplicação do F e define o corpo do F no ambiente. A gente está trabalhando com uma lista de associação. Então, se o F, BC, ele é o mesmo que fazer o cons de A na lista que ele está recebendo, ele retorna ABC. Bora, agora o label. O label que eu falei que era complexo, né? Até que fim. Você vai dar um nome e aí você vai usar o nome aqui. Por isso que você pega o KDDR, né, o nome, você associa com lambda e aí você aplica o lambda no argumento de baixo. Porque aí quando ele encontrar o first atom de novo, lembra que o apply chama o eval chama o apply. Então quando o apply encontrar o first atom, ele vai chamar o eval. O que o eval vai chamar? O ASOC. O que o ASOC vai fazer? Vai procurar na lista de associação. A lista de associação vai estar falando que first atom é equivalente a isso, então ele vai se chamar. Essa ideia veio do combinador Y, mas não importa. Eu acelerei, mas eu fui muito rápido, mas a gente vai chegar na conclusão final da matéria, da matéria não, né? Do scheme que eu dei. De Lisp, né? O que a gente estava passando pro eval? Pro eval coach, pro apply? O que é esse grande? O que é isso daqui? O primeiro argumento do eval, o que ele é? Tem medo de errar não, gente. Pode falar.
Eu não vou responder. Até alguém chutar alguma coisa, eu vou deixar. A aula vai ficar em silêncio, então. É isso, é isso. Ele pode ser uma função, mas ele pode ser só um átomo. É uma gramática, boa, mas qual gramática? É uma gramática, você acertou, mas qual gramática? Tem alguma diferença disso pro que está dentro dele? Eu não vou enrolar um de Santa Q, então eu vou dar a resposta. A gente está passando código Lisp como argumento. O que significa? Significa que código Lisp é dado em Lisp. Código e dado é a mesma estrutura em Lisp. Não tem diferença. Em toda linguagem, você não tem símbolo em Java, você não tem símbolo em Python, você não tem símbolo em Fortran. Porque uma string é uma string e o dado que a função vai usar para gerar esse é outra. Mas para quem já viu compiladores e para quem sabe que isso daqui é uma árvore de sintaxe abstrata. Quando você coda em Lisp, você é uma conversa com o compilador, você está falando com ele mesmo. Você está batendo um papo com o compilador, o que você quer que ele faça. Tá? Você não está escrevendo um monte de palavras nonsense que o parser vai definir para o compilador depois. Não, aqui você está falando direto para o compilador. Se eu passo isso daqui para o compilador, ou se eu passo para o parser para depois para o compilador, o resultado é o mesmo. Tem necessidade de um parser. A mesma estrutura de dados que eu uso para definir minha linguagem é uma estrutura de dados primitiva dentro da linguagem. É a única estrutura de dados primitiva dentro da linguagem. Eu posso tratar código como argumento de função, eu posso tratar código como dado, e eu posso tratar dado como código. Eu posso carregar um arquivo, passear ele, ver o que ele está retornando e aplicar direto. Posso ter um arquivo que é a definição e aplicação de uma função, e carregar, se eu tivesse uma função, por exemplo, myLoad, que carrega, define essa função no escopo que eu estou criando e aplicar essa função no futuro. Não é assim que outras linguagens funcionam. Como é que o Python carrega um arquivo? Ele vai carregar, ele vai parsear, ele vai transformar isso em bytecode e aí vai interpretar depois. No Lisp não tem necessidade disso. Código e dado é a mesma coisa. Isso chama homoinocidade, homonóico. Mas é uma homonoicidade só significa que código e dado é a mesma coisa. Mas é um significado que não importa, né? Porque, bem, uma string é um dado em Python e o Python interpreta strings. Então, o Python é monóico. Não gosto muito de usar essa palavra. Gosto mais de mostrar na prática o que a gente está falando. E por que a gente passou em Scheme? Né? Por que eu mostrei essa aula que foi densa? Não precisa de entender, igual eu falei, é mais interessante entender as implicações. Eu só queria mostrar aqui todo o Lisp que a gente acabou de definir. Eu vou tirar um pouco o zoom, só para mostrar. Mas ele cabe... Oh. Por que ele fez isso? Oh. Queria mostrar bem mais centralizado, mas eu não sou muito bom com o mouse. Ah, foi. Pera aí. Ele cabe numa folha 5x4. Toda a linguagem de programação que a gente usou até agora cabe em uma folha 5x4. São 4 simples funções. 5 funções, né, contando o eval code. 5 funções simples. O resto é primitivo que já está implementado na máquina. Toda a nossa linguagem cabe em um papel 5x4. E tem o Danny Friedman, né? Ele é um professor foi professor da MIT, atualmente eu acho que ele é da Universidade da Pensilvânia, que ele vai além, ele fala que se sua pesquisa acadêmica não cabe numa folha 5x4, você tem que pensar mais. Porque se o Lisp consegue caber numa folha 5x4 e o Lisp consegue fazer tudo o que a gente faz até hoje, então a sua pesquisa também tem. Então, no final, o grande ponto dessa aula é para mostrar que a gente consegue fazer um programa em Lisp e rodar utilizando só Lisp. Por exemplo, em Python a gente não consegue pegar um programa em Python e usar Python. Você não consegue escrever um interpretador de Python em Python passando estruturas de dados primitivas do Python. Você teria que usar string, mas ele seria uma string, não seria algo formatado
né? Não seria uma estrutura de dados igual a gente fez aqui, né? É, exatamente. Você tem que cuidar de criar um parser. E todo o trabalho que o Lisp evita é isso. E aí, quando a gente pensa, saindo um pouco dessa parte da abstração, o fato do Lisp ser isso, ter essa característica, meio que ter alguma aplicação, meio que ter alguma aplicação fora tipo, da história da computação, questão da, sei lá, facilitar. Você entendeu? Agora você entendeu. Não, mas é boa. Só de vocês ter alguma coisa que serve, que era muito importante. Já ouviu falar de XML? Sabe o que veio antes do XML? Tinha uma linguagem chamada DSSL. Que é SGML. Antes do CGML tinha uma DSSL. O DSSL era o quê? Você tem que parsear um tipo de arquivo HTML e transformar em XML e vice-versa. Como que você parseia uma estrutura de dados que você não conhece? Isso. Tem uma lei da computação, é a 10ª lei de um cara que eu não vou lembrar o nome, que fala que todo compilador é uma implementação mal feita do Lisp. Todo compilador tem um Lisp implementado em si mesmo, incluindo o próprio Lisp. Porque é isso, o Lisp é como lida com estruturas de dados na computação. Toda estrutura de dados que a gente tem na computação, a gente tem vetor, a gente tem array, não, a gente tem lista ligada. No fundo, você vai lidar com lista ligada. Você vai lidar com lista ligada que vai ter um vetor. Mas grafos são listas ligadas, árvores são listas ligadas. Árvore é um caso específico de grafo, mas é tudo lista ligada. Você tem uma linguagem que lida com lista ligada. Toda vez que você está lidando com lista ligada em qualquer linguagem, você está, na verdade, fazendo um pequeno Lisp. Você só não está percebendo isso. O Dijkstra, né, foi o cara que resolveu... Uma linguagem mais simples que o Lisp na próxima aula. Não tem. O Lisp ele só precisa do Lambda. Como é que vai ter algo mais simples do que o Lambda? Da bactéria, mas só precisa do Lambda. E é tudo completo. É importante. Mais simples? Não sei se ela é tudo completa, mas ela consegue escrever ela mesma também. É Brainfuck? Brainfuck? Não, você vai ver. Beleza, essa é surpresa, essa eu não conheço. Surpresa 3, essa eu nem eu conheço. Para finalizar mais ainda, o que implica a estrutura de dados que você usa na linguagem e o código serem a mesma coisa? Tem uma implicação que vai ser que explica o porquê que a gente está o Scheme agora e por que ele vai se desenvolver no resto da matéria. O Kaique já tinha falado, você consegue manipular estruturas do código dentro, mas se você consegue manipular o código, e que nem ele falou lá, ele está manipulando uma gramática, o que mais você consegue fazer? Você consegue manipular a gramática da linguagem enquanto você roda ela. Para que a gente cria gramáticas em computação, né? Não. Sim, mas a gramática vai virar o quê pra gente? Porque a gramática não é um programa. O que a gente faz com a gramática? Eu falei isso lá no começo, vou ter que resgatar isso. A gente cria gramática para aquela linguagem. Se você consegue manipular a gramática da sua linguagem em tempo real, o que você consegue fazer? Deixar isso, não vou responder não, deixar vocês pensando. O quão poderoso é um sistema que tem um âmbito, só um âmbito. É tudo que você precisa para fazer tudo. Legal. Então, vamos agradecer aí o Alisson pela... Eu acho que foi